Olá, boa noite. Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros aciona corregedoria contra oficial da Polícia Militar por machismo. Foto da militar de biquíni foi publicada em grupo e alvo de comentários de conotação sexual. Esse é um dos nossos destaques e você vai ver também. Procon reforça a fiscalização em bares, restaurantes e shoppings, com o objetivo de orientar e verificar se o protocolo da fase amarela está sendo cumprido. A reabertura gradual do comércio também será monitorada pelas Secretarias de Estado e Municipal da Saúde. E operações de fiscalização de trânsito combatem o estacionamento irregular em Maceió. Você confere agora no Jornal do Estado. Cansada de sofrer com atitudes machistas, uma tenente-coronel do Corpo de Bombeiros resolveu denunciar a exposição que sofreu em um grupo de militares aqui em Alagoas. Casos como esses, infelizmente, têm se tornado comuns em vários estados do país. Os áudios de um policial militar do Ceará ganharam as redes sociais há poucos dias. Se chegasse estressado, né, e tal, aí ela tava lá para resolver a parada, tá entendendo? Meia hora aí pro Rivelino, meia hora pra fulano de tal, tá entendendo? Aí pronto, era para ser usado desse tema assim, né, já feito um contrato quando ele entrasse na polícia desse jeito, tá entendendo? Depois de ouvir essa declaração polêmica, uma tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Alagoas postou em suas redes sociais um vídeo comentando a fala do PM. É chocante, na verdade, ouvir algo assim nos tempos de hoje, tamanho desrespeito, tamanha falta de noção, e ver que um policial militar que deveria ser um profissional, que representa o Estado, que representa a proteção da população, se colocar dessa forma. Depois dessa postagem, que teve milhares de visualizações no Instagram dela, a militar recebeu muitas mensagens denunciando abusos sofridos por mulheres militares. Foi aí que esses prints chegaram até ela. Eles foram postados num grupo de oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Na conversa, um major dos bombeiros postou um vídeo de Camila copiado das redes sociais dela de biquíni e fez comentários machistas. Cansada de comentários como desse do major da PM, que tem patente inferior ao da tenente-coronel, Camila resolveu procurar a Corregedoria Geral da PM. Não me respeitou como pessoa, né, como mulher, como mãe que eu sou, como ser humano, e nem ainda como profissional, como militar, como sua superior hierárquica que eu sou. A militar conseguiu identificar o colega de farda machista e espera que ele sofra punição. Que isso sirva de exemplo para outros homens e também para outras mulheres não aceitarem esse tipo de comportamento, porque isso não é normal, isso não é aceitável, e que a gente possa realmente trazer à tona esse assunto, discutir para que políticas públicas sejam adotadas dentro da corporação, para que a gente venha combater o machismo. O comando da Polícia Militar de Alagoas recebeu a denúncia formalizada pela oficial do Corpo de Bombeiros e disse que vai tomar as medidas necessárias para a apuração desse caso. A secretária da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas falou sobre a denúncia. Me solidarizo aqui com a tenente-coronel Camila e me coloco à disposição para buscar uma solução efetiva para este caso. E todas as informações para denúncias estão no site mulheredreitoshumanos.al.gov.br. Um bebê foi resgatado pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar em situações precárias em Maceió. Veja na reportagem de Watson Correia e Bruno Reis. A bebê de apenas 2 meses de idade foi resgatada em situação desumana. Os policiais da ronda no bairro receberam a denúncia e agiram imediatamente. Os populares perceberam, que esse casal estava com uma criança, um bebê, na verdade, de 2 meses, visivelmente alcoolizado, pelo menos o pai, foi isso que foi constatado, e colocando a criança numa altura de risco.
E aí a nossa guarnição acionou a nossa equipe social, composta de psicólogos e assistentes sociais, e fomos até o local. O Conselho Tutelar foi acionado e encontrou a menina em situação de abandono de incapaz. Realmente, a situação foi de negligência total, porque a criança estava com muita fome, estava muito frio o local onde ela se encontrava no momento, e realmente ela estava cheia de assadurazinha. Ela estava sem roupa, sem fralda, na verdade, e quando a foto na reportagem mostra, aquele pano, aquela toalha já foram populares que cederam, né? Então ela estava com assaduras, né? E chorando, acreditamos que com fome, né? Por conta da situação toda. O Conselho Tutelar tenta localizar agora os parentes dos pais que moram no interior da Bahia. A Justiça ainda não decidiu se os pais vão permanecer ou não com a guarda da bebê. De imediato, a gente teve que fazer o acolhimento, porque a nossa preocupação enquanto Conselho Tutelar era saber que a qualquer momento essa menina não poderia vir a óbito, entendeu? Porque assim, pela negligência do pai e da mãe, que a mãe tem problema psiquiátrico, o pai estava alcoolizado, ainda estava fazendo uso de cerveja no momento, e o pessoal que estava próximo verificou também que ele estava dando cerveja à criança. E a criança só tem 2 meses e faz uso exclusivo do leite materno. Então, vocês colocaram essa criança em um abrigo? Ela está acolhida no momento, né? Eu informei aos pais, né? Para ele vir aqui ao Conselho Tutelar, né? Para a gente tratar essa situação, para ver realmente o que deve ser feito no momento. Agora a gente fala de estacionamento irregular, uma prática bastante comum em Maceió e que diariamente é combatida pelos agentes de trânsito. Veículos estacionados de forma irregular são constantemente flagrados pela fiscalização da SMTT. Na primeira quinzena de julho, foram 281 notificações e 62 automóveis guinchados. O centro da cidade é uma das regiões campeãs neste tipo de prática. Esse é um agrupamento ostensivo da SMTT que trata somente, né, da fiscalização ostensiva, né? É uma fiscalização que se dá sempre que possível com a remoção do veículo e a lavração do auto de infração, né? A gente trabalha com o apoio da Guarda Municipal e, como eu falei, sempre que possível com o auxílio dos guinchos. Entre as infrações flagradas pela equipe de fiscalização estão veículos estacionados em locais reservados, a exemplo deste carro, que ocupou vaga destinada para ambulância. Na Rua do Sol, estas motocicletas foram removidas por estar em cima do passeio. Enquanto a equipe se deslocou a outro ponto, o dono de uma das motos tentou se justificar. Eu só estava dizendo que foi no banco resolver um problema rapidinho. Na agência Santander resolver o problema, essa epidemia, os cartões atrasou tudo, entendeu? Aí eu na correria deixamos lá um instante e foi rápido demais, eu sei que é errado. Mas eu fui só resolver os cartões para não acumular, se ficar aquela bola de neve. As infrações variam de natureza leve a gravíssima, com multas de R$ 88 a R$ 293 reais. No caso de remoção, o proprietário é notificado posteriormente. A infração de proibir estacionar, ela cabe remoção, contanto que a situação não seja sanada. Se o condutor estiver presente e retirar o veículo não vai ser removido porque ele sanou a situação, ele regularizou a situação. Vai ser notificado sim, porque ele cometeu uma infração de trânsito, mas não vai ser removido. Quando o condutor está ausente, aí nós resolvemos a situação de que forma? Removendo o veículo, aplicando a medida administrativa. A população pode contribuir com denúncias de estacionamento irregular pelo número 3312-5340 ou pelo aplicativo Nós Cidadão da SMTT. Uma dica, hein? Você está precisando de um lugar seguro e ideal para trabalhar? O home office é a nossa proposta. A privacidade de um escritório com a segurança e estrutura de um Hotel Mercury. Criamos um espaço exclusivo e oferecemos uma excelente experiência para você. Wi-Fi com alta velocidade, estacionamento, cardápio com opções de lanches ou refeições e, acima de tudo, somos qualificados pelos novos protocolos de higienização e sanitização. Você quer saber mais? Então ligue para o Hotel Mercury no número 2122-9500. Nosso assunto agora é um duplo homicídio que aconteceu em Marechal Deodoro. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por uma vingança.
Na rua, os moradores estão assustados. O chão sujo de sangue estava sendo lavado. A marca do tiro na porta da casa revela a violência. Mais ou menos uns 10, talvez. Uns 10? Talvez. Foram presos Fabrício Correia, apontado pela polícia como matador de aluguel, e o primo dele, Flaviano da Silva. Os criminosos confessaram, alegando vingança contra a morte de Tainá da Silva. Acontecida no ano de 2014, aqui na cidade de Marechal Deodoro, na saída de uma discoteca, em que foram alvejadas 3 pessoas, e dessas 3, a Tainá morreu no local, o namorado dela morreu no HGE e uma terceira pessoa ficou ferida e se recuperou. A polícia não parou as investigações e, em menos de 24 horas, já esclareceu a morte de 2 pessoas e outra ferida. Walterline Rocha dos Santos, de 34 anos, conhecido como Ted, fazia uma reforma na casa quando foi morto. A tia da vítima, ao presenciar a morte, tentou impedir e foi baleada. O pai de Ted também ficou ferido. A intenção era matar o Ted, mas, segundo a versão dele, os familiares do Ted que se encontravam na varanda da residência, assim que ouviram os disparos, o Ted correu e ele continuou disparando contra o Ted. Os familiares tentaram proteger o Ted passando na frente da linha de tiro do matador. E ele disse que nem percebeu, que a adrenalina que ele estava, ele nem percebeu os familiares tentando socorrer o Ted. Durante o socorro de Neildes Rocha da Silva, de 48 anos, e José Walter da Silva Santos, de 54 anos de idade, sofreram um grave acidente. A pista ficou interrompida. A mulher faleceu e apenas Walter foi levado para o hospital. Na casa das vítimas, ninguém quis gravar entrevista, mas um parente que estava na rua lamentou as mortes. Tá abalado, né? Tá abalado. Surpreendeu todo mundo, né? Houve uma grande perseguição e foi nesse trecho da estrada que dá acesso a uma usina em Marechal Deodoro que a polícia acompanhou os acusados. Teve troca de tiros antes da prisão. As equipes da Polícia Militar estavam na frente, eles deflagraram alguns disparos, mas quando viram que era a polícia, pararam de atirar. E foram presos com a arma do crime que tinham acabado de cometer. Depois do intervalo, tem uma fiscalização do PROCON para monitorar os estabelecimentos comerciais que reabriram nesta fase amarela de distanciamento controlado. É um minutinho, não sai daí.